Olá, crianças! Tudo bem com vocês, crianças do segundo e do terceiro ano? Prontos para mais uma aula com a professora Dircélia? Então, crianças, vamos nos lembrar dos nossos combinados, certo? Suas mãos já estão higienizadas? Ótimo! E o lugar onde vocês vão estudar, está organizado? Isso também é importante. E os nossos materiais? Vamos nos lembrar dos nossos materiais? Então vamos lá! Vamos organizar o caderno ou a folha que você já vem anotando as nossas atividades. Se lembrem também de organizar aí o lápis de escrever, a borracha, a apontador e lápis coloridos. Se lembrem também que é importante ter uma mesa para apoiar na hora da escrita e registro das atividades. Mas se você não tem uma mesa, você já sabe, pode usar uma caixa, pode usar também um livro firme, tudo bem? Então agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar e eu já volto. Se está tudo pronto, então vamos iniciar a nossa aula? E como sempre, nós iniciamos a aula de hoje, né? Lembrando os conteúdos da aula passada, certo? Então vamos lá, vamos nos lembrar dos conteúdos que vimos na aula passada, né? A professora traz aqui algumas imagens, observem as imagens, né? Vimos na aula passada muitas paisagens diferentes, né? Observem essas duas que a professora trouxe para vocês, né? Então a primeira ali mostrando o Parque Barigui, né? O Lago do Parque Barigui, uma parte do parque, né? A segunda imagem, o Bosque do Alemão, observem bem, né? Falamos um pouquinho de cada paisagem. Na sequência, a professora também trouxe, né, uma foto ali, né, noturna da nossa cidade, que pega bem a catedral. Ao lado também uma outra imagem da cidade, né? Ali na região do Tatuquara, uma via, né, bastante movimentada. E ali a gente pode observar vários elementos, placas de trânsito, né? Uma vegetação também, um poste, automóveis, certo? Na sequência, eu trouxe outras duas imagens para nós observarmos. A primeira, que vocês estão vendo ali na tela, uma área, né, bastante arborizada, uma água, uma paisagem bem natural, com muitos elementos naturais. Na paisagem ao lado, uma paisagem de agricultura, tratores no meio, né, da agricultura, uma área de vegetação ao fundo. Paisagens bem parecidas ou diferentes? O que vocês acham? E na sequência nós fizemos atividades. Vocês se lembram das nossas atividades?
Uma delas foi esse caça-palavras, olhem lá, vamos nos lembrar. Nesse caça-palavras nós encontramos elementos culturais da paisagem, né, que nós podemos observar nas paisagens. Aqui nós achamos a palavra carro, estrada, casa e poste, certo? Alguns elementos da cultura humana. E eu me lembro muito bem que eu dei um super parabéns para vocês que participaram, acharam rapidinho as palavras, certo? Depois, nós fizemos também uma cruzadinha. Olhem lá a cruzadinha, só para a gente se lembrar, né? Olhem só, aqui nós localizamos na cruzadinha, né? Completamos os nomes de elementos naturais, elementos da natureza. Um lago, um mar, montanha e uma árvore. Muito bem, crianças! Quantas atividades, né? Ah, e também nós tivemos uma atividade para descobrirmos que paisagem estava escondido atrás da imagem. Vocês se lembram? A primeira paisagem foi uma natural. Vamos relembrar que paisagem foi essa. Olhem. Estão se lembrando? Olhem, as Cataratas do Iguaçu, né? Uma paisagem muito bonita, certo? E a outra paisagem foi uma paisagem cultural, ou seja, onde prevalecem, né, elementos criados pelo ser humano. Vamos observar aqui, ó, uma paisagem de Curitiba que mostra o Teatro Paiol e a cidade também, certo, crianças? E daí eu pedi uma atividade de registro para vocês. Vocês se lembram? Essa atividade está aí no seu material? Pedi para vocês desenharem uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Vocês se lembram? Vocês realizaram a atividade? Eu sei que algumas crianças conseguiram terminar durante a própria aula, mas outras terminaram depois. Você é uma delas? Então tá bom. Ótimo, crianças. Parabéns. Tá bom? Agora, nós vamos iniciar a nossa aula de número 14. E hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre as paisagens. Isso mesmo, sobre as paisagens. Vamos iniciar, então, a nossa aula? Tudo bem? Então, olhem só. Para começar, a professora trouxe aqui o trecho de uma música. Observem comigo o título dela. Paisagem da Janela. Olhem, Paisagem da Janela? Que interessante, né? Nesse trecho aqui, o Fernando Brant, que é um dos autores dessa música, retratou o que ele via da paisagem da janela dele, de um dos bairros onde ele morava, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Isso mesmo. Vamos acompanhar aqui com a professora e compreender, entender o que ele via da sua janela, que paisagem era essa, que elementos tinham essa paisagem. Vamos acompanhar aqui comigo a leitura. Olhem só. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Olhem, quantas coisas o autor observava da sua janela, certo? Vamos agora destacar cada um desses elementos. Vamos lá, novamente no texto. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma, olhem lá, a professora vai destacar novamente, ó, vou grifar, igreja. Aí ele comenta, um sinal de glória. Na terceira frase, vejo um muro branco. Olhem lá, vou destacar. Muro branco. E um voo pássaro. Olhem, tinham pássaros voando ali. Depois, na sequência, ele diz o seguinte. Uma grade e um velho sinal. Viram só, crianças, quantos elementos ele observava da sua janela? De que quarto era mesmo que ele observava? De que cômodo da casa, melhor dizendo? De um quarto de dormir, ele dizia, vários elementos. Pois bem, agora eu pergunto para você, e da sua janela? Aí, da janela da sua casa, qualquer uma das janelas, ou de um quarto, ou da sala, ou da cozinha, tanto faz. O que você observa? Você já parou para pensar? Olhem só, eu trouxe essa questão para você. O que você vê
da sua janela? O que você percebe na sua janela? O que você sente? Porque a paisagem, a gente também pode sentir a paisagem. A gente pode perceber a paisagem não só pelo olhar, mas também por outros sentidos, como a audição, por exemplo. Sim, tem muitos barulhos, tem pássaros que cantam de repente. O que será que tem, né, ali na sua janela? Quais são os elementos? E no seu dia a dia, também tenho essa questão para te trazer aqui. No seu dia a dia, você observa muitos elementos nas paisagens? Quais são esses elementos que você mais observa aí no seu bairro, né? São elementos naturais? São elementos culturais? Tem os dois? Sim ou não? Isso é para a gente pensar bastante. Então agora eu vou passar a nossa primeira atividade, que é essa tarefa de observação que eu vou pedir para você. Você vai até uma janela da sua casa com cuidado, preste atenção, né? Se você mora num apartamento, por exemplo, cuidado, tá? Preste atenção, convida um adulto para te ajudar, né? Para não ter nenhum perigo, certo? Então você vai observar com cuidado quais são os elementos que compõem essa paisagem, o que você consegue observar, tá bom? E eu vou pedir para você registrar essa paisagem. Observem bem, você vê outros imóveis? Que tipo de imóveis você vê? São prédios, são casas, são sobrados, né? São comércios? Você observa uma árvore, ou você observa um poste, placas de trânsito, tá bom? Então agora a professora vai dar alguns minutos para vocês fazerem esse registro, com cuidado e atenção, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos anotar a atividade.
Tudo bem, crianças? Conseguiram fazer o seu registro? Se você não conseguiu terminar, não conseguiu realizar agora, não tem problema. Depois você finaliza, certo? E se você já fez, que ótimo, né? Você conseguiu registrar quais elementos dessa paisagem? Me contem quais elementos. Tinha casas, árvores, jardim, enfim, outras casas, outros prédios, certo? Quantos elementos, né? Vocês se lembram, a professora já comentou, observar a paisagem nos ajuda a compreender os lugares, né? E por isso que a gente vai trabalhar tanto essa questão das paisagens. Agora, eu trago aqui outras questões para vocês. Sim? Outras questões para a gente pensar. Bom, será que as paisagens são iguais? Eu acho que vocês já entenderam um pouco, né? Será que são iguais? Teve gente que falou que não, né? E o que será que diferenciam as paisagens? O que torna uma paisagem diferente da outra? São várias coisas, né? Vocês estão falando muitas questões aí interessantes. Agora, eu vou trazer uma sequência de imagens para a gente observar algumas, características diferentes em paisagens. Observem a primeira com a professora. Olhem lá. O que nós vemos nessa imagem? Observem. Que imagem bonita, né? Uma vegetação. E lá ao fundo, o que nos chama muita atenção nessa imagem é o quê? Um conjunto de montanhas, olhem lá, né? Montanhas e montanhas. Bem bonita essa imagem, né? Vejam que esse conjunto aqui de montanhas caracterizam essa paisagem, né? Tudo bem? Gostaram desta imagem? Interessante. Agora eu vou trazer uma outra para a gente notar uma diferença. Observem, olhem só. Esta paisagem é igual a outra? Não, né? Muito bem. Ela é bem diferente. Olhem só. Temos montanhas nela? Não temos. Temos o quê? Uma área plana, né? Uma planície. Observem bem. Olha que interessante. Como esta é diferente da outra. Agora eu trago mais uma. Olhem aqui. Olhem essa área. O terreno em especial nós vamos observar. Vejam como ele é diferente, né? Tem uma diferença no terreno. Não é tão plano quanto a segunda imagem, mas também não tem um conjunto de montanhas, né? Como nós vimos na primeira, certo? Agora, eu trago todas elas juntas aqui nesse slide. Observem de novo que cada uma delas tem uma diferença no terreno. Olhem lá. A primeira, uma área de montanhas. A segunda, uma área plana. E a terceira, uma área ondulada. Olhem, crianças, que paisagens diferentes, né? Esse modelado do terreno, essa diferença na superfície terrestre também caracterizam as paisagens e tornam as paisagens diferentes. Né? Até para o ser humano ocupar essas paisagens, ele vai se relacionar de uma forma diferente. Observem de novo, quais dessas paisagens seriam mais fáceis de ocupar, por exemplo? Será que em montanhas, ou em áreas planas, ou mesmo onduladas? O que vocês acham? Há uma diferença grande ali, né, na forma de ocupar essas áreas. Muito bem. Então, será que só o modelado do terreno, a forma do terreno, que nós chamamos de relevo, interfere nas características das paisagens? Ou outros elementos também interferem? O que vocês acham? Eu tenho aqui algumas outras imagens para a gente observar. Vamos ver essa aqui. Olhem essas imagens. O que nós vemos nessas imagens? Na primeira lá, observem bem. O que será que é aquele branquinho em cima das casas, das construções, gente? Vocês sabem o que é? Eu ouvi aí do outro lado, é neve. Isso mesmo. E ali na outra imagem? Blocos de gelo, né? Icebergs, como chamamos. Esse lugar aí, será que ele é quente ou será que ele é frio? O que vocês acham? Frio, muito bem. Lugares frios. Então, a temperatura também interfere nas paisagens. Olha esse lugar coberto por neve. A outra imagem com icebergs, né? Aqueles blocos de gelo.
como elas, né, caracterizam essas paisagens. Agora vamos continuar observando, ok? Vamos passar para mais uma imagem. E esse lugar aqui? Olhem só. O primeiro, uma praia, guarda-sol. Será que esse lugar está frio ou está quente? O que vocês acham? Acho que está quente, né? E olha a segunda imagem. Olha a vegetação, como é que está. Parece o quê? Parece seca, né? Sim, é na região do Nordeste esta fotografia, esta segunda fotografia. Olhem, crianças, então, como são imagens de lugares que nos parecem o quê? Lugares quentes. Olha como a temperatura, o calor aqui também está interferindo na paisagem, né? Na segunda imagem, né, tem até uma bicicleta encostada na árvore. Vejam como ela está seca. Parece que está faltando água aqui nesta imagem, né? Nesse lugar, certo? Isso mesmo. Agora, vamos para mais uma imagem. Vamos ver se ela é diferente das outras? Vamos lá. Olhem só. Olha que imagem bonita, hein? Olha esse verde. Como está intenso. Vocês estão vendo essas plantas no lago ali ou no rio, né? O que é? Vocês sabem o nome dela? Vitória Régia. Isso mesmo. E esse lugar? Será que é um lugar que chove pouco ou chove muito? O que vocês acham? Pelo verde da vegetação, o que nos parece? Parece um lugar que chove muito, não é verdade? Isso mesmo, né? Chove muito. E agora, vamos à segunda imagem? A próxima imagem? Vamos lá. Olhem aqui. O que parece? O que vocês acham que é essa imagem? Representa que lugar? Um deserto. Olhem só. Vejam, nós temos ali a sombra de camelos, estão vendo? Pessoas ali em cima de camelos, né? É um deserto. Será que chove muito ou pouco no deserto? Chove pouco, né? Lugar que chove pouco. Isso mesmo, né? E aqui, crianças, temos uma imagem bem diferente da outra, né? Que era um deserto. Observem, né? Aqui é o Bosque São Nicolau, na região da cidade industrial de Curitiba. E nós temos aqui as araucárias, que é um tipo de vegetação que também ele é adaptável a uma determinada temperatura, né? Então, as paisagens que têm araucárias têm uma determinada temperatura e altitude, porque ela está bastante relacionada com essas questões da natureza, essas questões físicas que nós falamos aqui, né? Da altitude do terreno e das temperaturas também. Olhem quantas coisas nós aprendemos até agora, né? Agora, eu tenho aqui umas questões para nós completarmos, certo? De tudo isso que a professora falou até agora, vamos ver se vocês prestaram atenção. Acompanhem comigo a leitura. Vamos lá. Então, olha só. Depois de tudo que conversamos, nós concluímos que a professora traz aqui 3 frases. Vamos ver quais frases são as verdadeiras? Primeira, a temperatura interfere na formação da paisagem. O que vocês acham? Será que está correta esta frase? A temperatura interfere na formação da paisagem. Sim ou não? Hã? Isso, sim! Correto! E agora vamos à segunda frase. As paisagens são iguais? Será, crianças? Acho que não, né? Então vamos pular esta frase. O tipo de superfície do terreno, se é plana, ondulado e etc., né, montanhoso, por exemplo, interfere na paisagem? Sim ou não? O modelado do terreno, né? Modelado da superfície, interfere? Sim ou não? Sim, apresentam características diferentes, claro. Muito bem, crianças, vocês estavam atentos. Ótimo. Agora, eu tenho aqui outras questões para a gente conversar. Observe no slide. A pergunta é: qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Vamos lá, eu tenho a letra A e a letra B. Observem cada uma delas e me digam, qual delas parece mais? Olhem só. A primeira, muitas construções, ruas, tem vegetação. Lá no fundo dá para ver uma quantidade grande de prédios. E a segunda? Vamos observar. Tem uma praia, estão vendo lá um litoral? Ó, dá para ver? Ao fundo. Tem um litoral ali, um mar, né?
É uma região litorânea. Qual das duas? A ou a B? O que vocês acham? Aqui a professora não vai dar a resposta, certo? Porque é você que tem que identificar, né? Aí onde você mora. Tudo bem? Vamos a mais uma? Outras duas paisagens diferentes. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? A, que é uma região de plantação, uma área rural, ou a letra B? Casas, ruas, tem um caique ali no fundo, não sei se vocês conseguem observar, né? O que vocês acham? Quais se parece mais? Não a que é igual, mas a mais parecida. Conseguiram identificar? Muito bem, crianças, parabéns! Agora, eu tenho outra atividade para a gente fazer. Vamos completar aqui? Observe o slide. Observe as paisagens e complete as frases. Letra A. Esse lugar é? O que esse lugar é? Olhem bem para essa imagem. O que nós observamos ali? O que vocês acham? Será que esse lugar é quente? Será que esse lugar chove muito? Será que, ou é chuvoso, né? Ficaria adequado. É quente, é deserto ou é frio? O que vocês acham? Frio, muito bem. Frio, né? Parece que é bem frio. Agora aqui, esse lugar é? O que vocês acham? Esse lugar é como? Que características que ele tem? Será que aqui é frio? Ou é quente? Ou é chuvoso? O que vocês acham? Vamos escolher? Ah, pode ser quente e chuvoso, isso mesmo. E aqui? E esse lugar, crianças? Esse lugar é como? Vamos lá. É um deserto? Ah, eu vi muitas crianças falando. Ele pode ser, ele é seco, ele é quente. Isso mesmo, que várias características, né? E esse aqui? Pra gente finalizar. Esse lugar é? O que será que ele é? Será que ele é chuvoso? Observem a paisagem, observem a vegetação, como que ela está? Não está muito verdinha, né? Será que ele é seco? Será que ele é quente? Pode ser, né? Agora, muito chuvoso, acho que ele não é, certo? Muito bem. Agora, eu tenho aqui mais duas paisagens para nós observarmos. E a partir delas, nós vamos fazer uma atividade, certo? Então, vamos lá. Vamos observar com atenção essas duas paisagens. Elas são bem diferentes, não é verdade? Olhem lá. Uma é da região da Serra do Mar, aqui no litoral paranaense, na região de Morretes. O que nós observamos nessa paisagem? E a segunda, vejam bem, eu acho que não é aqui não, hein? É uma região, olha, o que vocês observam ali em cima da ponte? Neve, né? Bom, agora eu trago cada uma delas mais ampliada, observe. Aqui nós temos, que elementos nós temos nessa paisagem? A floresta, né? Toda essa vegetação, olha como ela está verde, parece um lugar úmido, que chove bastante, certo? Nós temos o trilho do trem, nós temos o próprio trem. Tudo bem, crianças? Observaram? Então vamos a outra, ampliada para a gente ver bem. O que nós vemos aqui? Me digam, que elementos essas paisagens têm? Essa paisagem? A ponte, muito bem. A neve. Olha, alguém falou rio. Tem um rio passando ali, né? Isso, e o que mais? Essa vegetação, tá vendo? Mas tá meio seca ali, né? Porque provavelmente a neve, o frio, né? Acabou com as folhas da vegetação. Então, crianças, agora a professora vai passar a segunda atividade. Nós observamos bem as imagens, certo? Agora, eu quero saber de vocês quais são os elementos naturais e culturais dessas imagens. Primeiro, vocês copiam a atividade e depois eu já coloco as duas imagens para vocês completarem, tá bom? Então, vamos lá.
Agora, a professora vai deixar na tela as duas imagens para vocês identificarem os elementos. Daqui a pouco eu volto para a correção. Então, crianças, conseguiram registrar? Vamos observar então. Quais foram os elementos culturais que apareceram nas imagens? Olhem só. Trem, trilho do trem e ponte. Isso mesmo. E os elementos naturais daquelas paisagens? Quais foram? Floresta, neve e rio. Muito bem. Conseguiram anotar os elementos? Parabéns, crianças! Ótimo! Crianças, depois de tantas atividades, vamos finalizando a nossa aula, certo? Então, vamos nos lembrar o que aprendemos hoje. Olhem só! Observamos as características de diferentes paisagens. E o que mais? Reconhecemos os elementos naturais e culturais das paisagens. E ainda identificamos alguns fatores que interferem nas paisagens. Fizemos muitas atividades também, não é verdade? Bom, agora a professora Dircélia se despede de vocês, deixa um beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!